Bom, já estamos no horário, né? Marco Isaac, querido trabalhador da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ouve com atenção e cuidado. Não se apresses em cortar o assunto como se já o tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldades de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. Bem, um dos inúmeros problemas que enfrentamos com a nossa atual síndrome da falta de tempo é o de não dar atenção suficiente aos outros. Principalmente quando achamos que aquela pessoa é desinteressante, é monótona. Mas é aí que se encontram verdadeiras oportunidades de praticarmos a nossa paciência e também a caridade, porque para aquela pessoa pode ser verdadeiramente necessário que ela encontre alguém que a ouça, por mais desinteressante que nos pareça o assunto dela. E muitas vezes, com nosso egoísmo, nós pensamos, se o assunto não me interessa, por que eu tenho que escutar? Diz o povo que ouvir bem é uma arte, isso é verdade, pois assim evitamos tantos mal-entendidos, temos informação e tempo suficientes para entender a fundo a questão antes de concluirmos ou agirmos precipitadamente e cometer erros. Sabe também aquele que escuta, porque é assim que se aprende tantas coisas, mesmo daqueles que, por nosso orgulho, julgamos que nada tem a nos acrescentar e que tantas vezes nos surpreendem com suas simples experiências de vida. E também daqueles dos quais discordamos e, porque nos achamos os donos da verdade, não nos damos o direito de ouvir uma opinião contrária à nossa, e por representar um outro ponto de vista, até que poderia ser muito útil para nós, nos mostrando uma outra realidade. E, finalmente, é fundamental conseguirmos escutar também os nossos mentores, que estão sempre tentando nos ajudar. Só que nós, tantas vezes, por estarmos com a nossa harmonia e teor de pensamentos comprometidos, não permitimos que eles se aproximem e nos ajudem. Vemos assim como é importante sabermos escutar, para que possamos ajudar e também para que possamos ser ajudados. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, por esta noite agradável contigo, onde tanto recebemos. Seja pelas palavras, pelo carinho dos mentores, pelo carinho que tu nos traz. Assim pedimos a nossa veneranda Joana de Ângeles, que envolva nossa amiga Deusa Nogueira, e nos estudos que preparou com tanto carinho para todos nós. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós trazemos o abraço fraterno do Centro Espírita Leon Denis, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse bom momento, nessa boa noite de estudos, em que o nosso tema é o capítulo 27, Pedi e Obtereis. E aí, quando é um capítulo inteiro, é sério, né? O que a gente faz? E a gente pensou em se trabalhar a eficácia da prece como uma meditação, porque a gente, muitas vezes, como espíritas, a gente fala assim, será que vale a pena rezar? E não pude fazer nada por você, só orei. Espírita daqui não fala não, sempre fala igual no Leon Denis, sabe? Eu falo assim, no Leon Denis, ninguém fala isso, é só no Leon Denis de Marte, né? De Vênus, aí que se fala isso, né? Assim, no SEMA ninguém fala isso, é só no SEMA lá de Saturno, né? Que tem gente que fala isso. Só pude orar para você. E a gente coloca a oração interessante, no sentido de menos-valia, de menos importância, né? Por quê? É justamente o cultivo da nossa vida mental. É muito interessante a ligação
com a lição da vida feliz, porque a gente não tem muito tempo de escutar, de parar de analisar. Muitas vezes, e aí André Luiz ele é muito interessante no livro No Mundo Maior, em que ele fala de um processo obsessivo. Olha que naquele momento em que as obras são publicadas, a gente não tinha um estudo tão aprofundado acerca de comportamento compulsivo, né, toque, nada disso naquele momento não era tão popularizado nem falado. Mas existe um caso em que a criatura, por um processo de culpa, por um fato que ela cometeu, ela se põe a trabalhar desesperadamente. Então, essa atividade, isso não estava nem no script não, gente, mas é assim, né? Não estava no script, não. Ui. Desculpe. Ih, olha que muito obrigado. Também não estava no script isso, né? Mas como com certeza os contra-regras são excelentes, né? Obrigada, meus amigos. Desculpe, gente. Então, No Mundo Maior, juro que não estava no script, do André Luiz, tem uma lição que é intitulada A Casa Mental. Então, ele coloca assim: imaginemos, que pena que eu tinha isso em PowerPoint, mas não estava no script, eu não trouxe. Imaginemos a mente humana como se fosse um edifício de 3 andares. Vamos colocar isso, né? Então, a gente tem aqui embaixo, né, na parte mais baixa, no porão, né, a gente tem o chamado... Vou pegar a pretinha, não pegar a pretinha aqui que tá. A gente tem o chamado inconsciente, né? Aqui, nessa região, a gente tem o passado. Aqui estão os hábitos, né? As aquisições, os atavismos, né? Está tudo aqui. No plano térreo, nós teríamos o consciente, que seria o presente, que é a época do trabalho e da renovação. E aqui no superior, aí tem o superconsciente, né, que é, na verdade, o futuro, que é o campo dos ideais superiores. Aí os técnicos chamariam de id, ego, superego, né? E ele vai dizendo isso. Então, o que ele diz, né? Na verdade, vamos ver a nossa vida. A gente está vivendo no presente, que o objetivo é trabalho e renovação. Mas o passado, ele reage, né? Quanta coisa que a gente fala assim, eu não sabia que sabia fazer. Eu não sei de onde veio essa reação. Interessante, né? Eu não me via nessa situação, como é que pode? É aqui, ó. Então, tem umas coisas aqui, são hábitos, atavismo, que tem vezes que a coisa emerge. Então, ele diz o seguinte: nessa fase de trabalho e renovação, eu devo ir no porão. E no porão, muitas vezes, é muito bom, né? E no porão é arrumação de armário. A gente descobre tanta coisa, né? Quando a gente faz, tem coisa que vai para o bazar, né? Tem coisa que a gente fica com uma pena, né? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai. Aqui não, mas tem no Leão Denis, Teresa Dávila, tem que ficar com uma pena, né? Isso aí não dá ainda, e fica ali mesmo sem uso, mas fica por ali. E tem coisas que eu descubro. Meu Deus, eu não sabia que tinha isso e eu esqueço. Eu não tenho uma referência histórica. Será que eu ganhei? Será que eu comprei? Quando é que isso foi parar aqui? Será que alguém colocou aqui? Então, ele diz que é interessante, para a nossa arrumação da vida atual, fazer uma visita lá no porão, mexer lá nas questões e jogar algumas coisas fora.
Porque quando eu jogo algumas coisas, eu desentulho, ou eu organizo, eu ganho espaço, eu ganho mobilidade na minha vida. E o mas se eu ficar só nessa área aqui, eu viro materialista. Eu não vejo além do presente. E aí, muitas vezes, esse tarefismo, essa agitação, essa pressa, é uma forma de eu fugir disso aqui e de eu não começar a não pensar em ideal superior. Olha só, ideal superior, gente, não é eu comprar a minha casa no final do ano, não. Ideal superior tem a ver comigo. Planos superiores que eu tenho em relação a mim mesma, não é em relação a coisas. E eu só vou poder ter planos em relação a mim mesmo quando eu souber que eu valho mais do que coisas. Que gente é mais precioso do que coisas, porque senão eu fico em crise. Então, eu tenho que entrar nessas ideias superiores. Agora, se eu viver só no ideal superior, eu fujo daqui. Quanta gente que pensa assim, sabe? Ah, quando eu for uma pessoa muito boa e desapegada, eu hei de ajudar todas as obras sociais. Pronto, eu fico parada, esperando ficar muito boa. E até imagino, faço um quadro, já que o pensamento é criador. Eu plasmo, né? Me vendo boa, desapegada, ajudando todo mundo. Pra que isso, né? Dando até aquilo que está guardado lá no porão. Não, vou dar para fazer uma rifa, para ajudar. E eu começo a ficar nessa questão e eu me alieno, eu me desconecto com a realidade que me coloca na mudança. E aí começam as crises. Emmanuel tem uma lição no Vinha de Luz maravilhosa, em que o título é Crises. E ele diz, né, tem uma frase que eu repito muito para mim mesma, porque eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim: todas as coisas se preparam em função das crises que virão, ponto. E aí eu vou colocar a frase aqui. É a crise que decide o futuro. Pensamos nisso? Emmanuel que fala, tá? E que futuro é esse? Eu tenho que pensar que futuro é esse. É o meu futuro quanto espírito. Porque as coisas exteriores, gente, são coisas exteriores. São importantes? São importantes, mas não são fundamentais. Fundamental? Lembrei, né? Vou falar um pedacinho. Fundamental é mesmo o amor, né? É impossível ser feliz sozinho. Belíssimo, né? É, né? Não é isso? Mas fundamental é mesmo o amor. E esse amor, na verdade, né? É claro que ali o Vinícius foi para um caminhozinho dele, mas também válido tudo isso. Mas a gente pode pensar que eu só posso, embora a felicidade seja algo individual, seja algo íntimo, mas a ferramenta que eu tenho é o contato social, é o meu próximo. Até porque eu devo à vida social a minha própria estruturação enquanto ser humano. Determinadas habilidades, elas são aprendidas no contato social. A nossa fala, eu posso falar que o ser humano é bípede. Somos sim. Mas se eu não tivesse contato, eu posso perder essa possibilidade. Aí um exemplo, né? Foi na década de 70, foi feito na Índia por um grupo de sociólogos, duas crianças e que eram com certeza de alguma casta, né? Baixa, né? Uma situação difícil. Então as meninas ficaram órfãs e foram, então, eles fizeram uma experiência numa reserva em que haviam lobos. E uma das lobas também havia perdido filhote, então eles colocaram as crianças, as duas meninas, para ver como é que se operaria a questão comportamental. Amala e Kamala era o nome das meninas. E é claro, né, que a loba, naquele momento materno, adotou as crianças, as meninas.
Então, elas mamavam, né? Tinha lá alguma... E é claro que, em determinados momentos, havia uma certa intervenção, mas não tão perceptível. E fizeram essa experiência por 2 anos. E, ao final de 2 anos, as meninas andavam perfeitamente de 4, usavam esse movimento, né? Quer dizer, as mãos funcionavam como garras, tinham um alongamento bem expressivo nos membros inferiores e uivavam. Tiradas daquele convívio, nesse momento, foi muito interessante. Uma conseguiu superar e a outra veio a desencarnar. E isso foi uma experiência sociológica mostrando, né, o quanto, quando o Evangelho, no capítulo 16, diz: nós nos devemos uns aos outros, eu tenho certeza, pelo menos eu, que eu não tenho noção do que é isso. Eu não tenho noção do que é isso, não. O quanto o outro me sustenta para que eu seja eu mesma. É muito. E esse outro, gente, é qualquer um, porque a gente acha assim, é qualquer um, né? Porque eu não considero o outro como meu. Meu é minha família consanguínea, são os meus amigos, são os concordantes. Eu tenho dificuldade de ver como meu até o opositor. Porque, na verdade, o opositor, ele é um desafio para a minha inteligência, tanto a inteligência no sentido intelectual quanto emocional. O opositor é isso, né? Ele é um problema na minha vida e problema exige solução. Quantas vezes é por causa desse que eu venho para a casa espírita? Ah, tem uma caixinha, graças a Deus, né? E aí o nome vai lá para a caixinha, né? Ah, vai. Enquanto não melhora, eu não saio. Não. Vou, até melhorar, né? É isso, né? Parente, não tem isso? Parente da família, como é que pode, né? Se não tivesse fulano, mais ele tá lá. E não falta, né? Quase sempre essas pessoas assim, né? Qualquer reunião de família, eles vêm. Vem, né? É aquela questão, né? Por mais que você agrade, a pessoa tem sempre uma... Aí é aquela de Jovino Guedes que eu falo sempre, mas é muito verdadeira, né? Parente que lembra o malho, que te malha noite e dia, é o que mais te dá trabalho e mais te beneficia, porque é isso. É por causa dele, assim, não, essa semana foi demais, né? Agora acabaram as Olimpíadas, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo, aí a gente vem. Agora eu volto pro centro, aí coloco lá o nome dele, né? Coloco o nome dele, né? Na hora da prece, oro com todo fervor, né? Tudo isso, né? E só que, na hora que eu estou ouvindo alguma coisa, que ali, feito um comentário, lido uma lição assim, ah, se fulano tivesse aqui. É certinho para ele. Só quem está ouvindo sou eu. E ao longo do tempo eu vou melhorando, eu vou ganhando competência, não é? Eu vou aprendendo a conviver, eu vou aprendendo a respeitar. E a coisa é tão séria que quando desencarna eu falo assim, ah... Ué, mas tá com saudade de quê? Não era uma perturbação, gente? Ninguém tem saudade de perturbação. É sinal que o amor foi sendo desenvolvido, só que eu não admito que eu possa amar quem é tão diferente. E, na verdade, como somos todos diferentes, muitas vezes eu vivo num plano alienante. Eu estou alienada da minha realidade, que é conviver com diferentes. E aí eu acho que a prece não é nada. A prece é viver nesse plano ideal. Isso é pra... E às vezes até eu falo assim, você que tem fé, reza por mim. Já viu isso? Tem gente que se agarra no guia do outro, né? Porque a gente acha que o nosso é fraquinho, né? Não, eu não mereço não. Então eu peço, olha você, pegue o seu guia por mim. Meu Deus do céu, né? Se o guia é um espírito superior e todo mundo tem, Deus deu para todo mundo, para que eu vou ter que estar lá incomodando o guia do outro? Não, mas fulano é melhor que eu, né? Deve ter um bom guia, então é mais forte que o meu. E aí eu começo a fazer isso. Eu sempre falo isso, gente. Não há prece perdida. Lá no céu e inferno a informação é dada. Não há prece perdida. Muitas vezes a prece é reservada no espaço
E assim que o espírito esteja pronto a receber, o efeito é trazido. Então, eu sempre falo isso, e falo pensando mesmo, eu estou numa dificuldade. Aí eu grito, porque é o espírito mais chamado do Brasil, né? Tinha aquele tomate que era mais amado do Brasil, e tem um espírito mais chamado do Brasil, que é o doutor Bezerra. Estou na dificuldade, eu chamo assim, doutor Bezerra, né? Chamo ele. Como no plano espiritual há toda uma hierarquia, um respeito, não é a bagunça que a gente acha, que às vezes é, né? Aí o doutor Bezerra vai chegar para quem? Para o meu guia espiritual, ou anjo guardião, espírito protetor, pode dar o nome que tiver. Aí vai falar assim, o que está havendo com ela? Porque, na verdade, o bom espírito, ele não vai estar se imiscuindo nas questões da minha vida, detalhes não. Eles têm o que fazer, gente. Aliás, como todo mundo que tem o que fazer, né, não sabe da vida de todo mundo, né? Quando a gente sabe de pessoal que fica publicando, curtindo todo mundo, é sinal que tem muito tempo, né? E é bom vir trabalhar na obra porque tem tempo sobrando, né? Porque não tem. Quem tem muito tempo, às vezes não dá nem para atualizar umas questões, né? Não tem tempo. Aí, ele vai perguntar assim, que está acontecendo com ela? Porque o guia espiritual sabe do planejamento reencarnatório, do meu funcionamento. Aí ele vai falar assim, não, pode ficar tranquilo, está tudo tranquilo. É que ela é escandalosa assim mesmo. Ele sabe como a gente funciona, não é isso? Então, a gente tem, isso é um primeiro ponto, um espírito superior que é dado por Deus e que nos protege. Gente, superior, uma vez num estudo com jovens, eu falo, sete a Deus. Então, o ladrão, né, ele pode ser guia do assassino, porque ele rouba e não mata, não é isso não. Jovem, quem trabalha com jovens sabe que o negócio é sofisma, né? Não, gente, superior é da classe dos bons espíritos. Bons espíritos é o quê? É aquele que tem a predominância do espírito sobre a matéria e que se movimenta só para o bem. Esse é o bom espírito. Então, eu sei, e que, com certeza, em relação a nós, ele nos ama incondicionalmente. Assumiu o compromisso de nos proteger. Então, a gente vai fazer essa prece, né? Tem um bom espírito. Nenhuma prece deixa de ser atendida. Aí tem gente que fala assim, mas eu não rezo não, sabe por quê? Se Deus sabe de tudo, ele sabe da minha necessidade. A gente fala isso, né? Ele sabe de tudo. Engraçado, né? O governo sabe de tudo. Por que eu faço requerimento, hein? Abaixo-assinado e protesto, hein? Ele não sabe que ele precisa. Por quê? Porque se muitas vezes eu não sinalizar aquilo que eu preciso, porque nem sempre aquilo que eu acho que eu preciso é minha real necessidade. É interessante, né? O grupo do Rita de Cássia, lá do Leblon, né? Que é a Escola Maria de Nazaré, na comunidade da Rocinha, eles têm um serviço dentro do trabalho que é assim. Alguns companheiros, né? Um grupo mais antigo e tudo, eles selecionam assim, o que eles precisam naquela semana, né? O que daquela semana, naquele mês, e vão lá no trabalho social e falam assim, olha, esse mês eu preciso mais de leite, eu preciso daquilo, porque eles vão em alguns outros locais, né? E aí, naquele dia, vai a assistida. E a assistida pergunta assim, estava a Regina Agostini lá no trabalho, então ela pergunta, o que você quer? Você, não, tia, olha, essa semana, esse mês, não sei, eu não quero sexta, não quero nada. Eu só estou querendo comer uma carne assada. Olha só, gente. Quem diria, né? A criatura mora lá no pico do morro, uma dificuldade, mas ela está com vontade de comer uma carne assada. Era um dia de sábado, né? Aí ela falou, quanto é a carne assada? Quanto é o valor da carne? Aí ela falou e tudo, né? Aí ela foi, comprou a carne, ainda voltou com troco para fazer aquilo. Observa. Pelo nosso olhar, qual seria a necessidade maior daquela pessoa? Teria outras coisas, né? Não, tem outras prioridades, né? Mas naquele momento, ela queria a carne assada. Então, isso pode ser em relação àquilo que eu acho que eu preciso. E que, às vezes, é até um caprichozinho.
Mas muitas vezes um caprichozinho, ele faz ser base para que a gente possa fazer outras expressões mais nobres da vida. Porque pelo nosso orgulho, muitas vezes um capricho insatisfeito, a gente fala que está tudo ruim. Já viu o que é isso? Como é que estão as coisas? Ih, tá tudo ruim. Por que tá ruim? Porque ventou. Ventou e eu tinha ajeitado meu cabelo, e pronto, estragou tudo. Gente, estragou tudo. Olha só, o corpo é mais do que cabelo, né? Tá, a saúde tá andando, mas porque ventou, estragou o cabelo, a escova que eu fiz, tudo isso, como é que foi? E acabou. Olha só. Então, se naquela hora tivesse alguma coisinha para amparar o vento, né? Aí eu ficaria mais felizinha. É da nossa natureza, né? É do nosso sentido, é nosso sentido de humanidade. A gente ainda é assim. Então, Deus sabe, né? Mas acontece que eu tenho que mostrar o que eu preciso. E a outra coisa que Jesus fala, assim, seja o que for que dispensares pela prece, vos será concedido, né? Aí eu assim, então eu vou pedir para obter. Começar a pedir, vou começar a mentalizar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que para eu receber, eu preciso criar condições. E uma das condições é o merecimento. Uma das condições, gente, na vida, a gente muitas vezes não sabe o que é criar simpatias espirituais. A gente não avalia isso. E como é que eu crio simpatias espirituais? Através de laços de fraternidade, de amizade. Como é importante. E qual é a forma mais rápida de eu conseguir essa questão? É através do trabalho do bem. Trabalho do bem. Porque muitas vezes aquela criatura está num ponto de desesperar. Aí você ora, intercede, coloca o seu recurso à disposição. Os amigos espirituais daquela criatura que queriam ajudá-la, mas a gente é assim, né? Quando a gente está na questão do problema, a gente roda, roda, roda e não encontra saída. Eles vão ficar gratos a nós pela intervenção. E aí, a primeira vez que houver uma necessidade, eles vão querer ajudar. Fato acontecido no CELD, no Leon Denis. O nosso altivo era um médium que possuía, assim, deve possuir ainda, porque eu creio até que a mediunidade, quando ela começa a ser muito bem usada, ela acaba se tornando um atributo do espírito, né? Não mais uma concessão. Então, eu creio que no plano espiritual ele continua havendo lá. Então, ele sai do Leon Denis, uma quinta-feira, e passa, né? Ele ia de carro com umas companheiras, umas pessoas, né? E passa pela Estrada da Fontinha, um lugar em Vila Valqueire. Aí, passando ali, ele vê a conversa entre dois espíritos. E um fala assim, mas vou criar uma anarquia lá mesmo. Aí o outro fala assim, não faz isso não. Não faz isso não. Não, por que eu não vou fazer? Não faz não, porque ela ajudou gente minha. Ela ajudou gente minha. Faz o seguinte, cara, foi a expressão dele, tá? Faz o seguinte, cara, eu até te indico uma outra casa, mas com ela não. Aí passou isso, né? Isso numa quinta. Na sexta-feira, estamos chegando para a reunião de atendimento espiritual. E aí estava chegando essa pessoa, uma companheira, e eu estava chegando assim junto, né? Aí estava altivo, cumprimentamos, né? Nos beijamos, tudo isso. E ele então falou e eu ouvi, né? Ele falou assim, olha, você se livrou de boa só porque você trabalha terça-feira lá na Malé. A Malé é a Obra Social Antônio de Aquino, né? Só por causa disso. E ele contou o fato, então observa só. Ela na terça-feira era voluntária lá do trabalho. Então, pela obra, ela acabou ajudando, né? Alguém lá, algum encarnado que tinha ligação com aquele espírito que impediu a perturbação na casa dela. Vamos lá, era um espírito superior? Não era. Tanto não era que falou assim, olha, eu até indico outra casa, então, né? Mas ele possuía um sentimento interessantíssimo, que era de amizade e gratidão. Gente, é isso que está lá quando Paulo fala, granjeai amigo nas obras da iniquidade. O que é isso, né? O que é isso?
Ah, mas então eu vou entrar e vou ser amigo do crime? Não é isso, não. Eu posso não ser amigo do crime, mas eu posso ser amigo de um criminoso. E aí eu me considero muito em família aqui, né? Até fico até internada, né? A Joana me interna assim, às vezes em uns horários assim, quer dizer, toda a família. Certa feita, a gente foi fazer, uma companheira nos convidou para fazer um estudo num aniversário de um centro. Eu fujo muito de algumas atividades domingo, porque tem outras atividades e tudo, né? Então eu não saio muito fora do meu roteiro, não. Mas aí era aniversário da casa, né? A pessoa pediu para fazer o estudo, depois teria um almoço, tudo isso, e explicou direitinho como é que eu chegava em Costa Barro, né? Eu saía da Tijuca, né? Saí de lá, vai até o Estácio, era domingo, pego a metrô, salta na Pavuna. Na Pavuna tem um lado que tem um mercado, que eu não posso falar o nome que está sendo gravado, e aí é do lado seguinte, desce, pega um outro ônibus, tem uma igreja batista, salta na igreja batista e tem um largo. E tem um largo. Aí no largo você entra e ali eu anotei tudinho, né, para chegar no centro. Fiz, né, naquele domingo, era um domingo de setembro, domingo primaveril, bonito, né? E era o aniversário da casa, e ela falou assim, vai ter apresentação das crianças, depois tem alguma coisa com jovem, um coral. E eu gostando, aí fui cedo, né? Então saí de casa umas 7 e pouco, e estava lá umas 8 horas por aí. Saltei. Quando eu saltei e vou para o campo, estão os rapazes do tráfico, armados. E aí eu olhei para a minha esquerda, tinha uma calçada estreita e uma estação de trem lá na frente. E eu falei assim, olha, não vai adiantar eu correr, né, porque eles já me viram, né? Com certeza, já me viram. E aí, naquele momento, eu falei assim, como eu sei que quem escala não é o plano material, eu falei assim, quem me escalou me ajude. Claro, né, gente? Me escalaram, quem me escalou me ajude, não é isso? Aí, observa, aí pedi, quem escalou me ajude. E aí eu olhei, eu sempre falo que eu não sei se a arma era grande ou meu medo que era grande, eu não sei, mas eu vi aquelas armas assim. Aí cheguei assim para um e falei assim, aí nisso aí eu fui ridículo, eu falei assim, eu falei assim, meu filho, eu preciso, bom dia, eu preciso ir para o centro espírita. Falei assim mesmo. Aí ele levantou a arma e falou assim, eu fazia assim, eu não esqueço. Escolinha de Jesus? Porque é isso, tia, eu tô nessa, mas meus moleques não. Então eles vão lá, né, aí ensinam o trabalho da escola, dão lanche, reza, canta, né? E foi, aí botou a mão no meu ombro, suspendeu a arma e falou assim, tá comigo, hein? E foi me passando por aquele povo todo e me levou até a porta do centro. Quando ele me botou na porta do centro, aí foi, olha como é que é o sentimento. Eu falei assim, meu filho, eu falei Maria de Nazaré, interessante, eu falei nem Jesus, assim, que Maria de Nazaré possa guardar você, possa iluminar seu caminho, sua mente, com segurança. E eu falei com a minha alma, sabe? Depois que ele foi embora, aí eu tremi. Eu falei. Então, observa só, gente. Aquele companheiro, no momento, ele foi um benfeitor para mim. E toda vez que eu conto, a imagem dele vem, e eu conto em casas espíritas, eu sei que é encarnado ou desencarnado, mas a minha expressão de gratidão por ele é muito grande. Porque naquela hora, se viesse uma patrulhinha ou qualquer situação, não me daria a segurança que ele me deu para chegar até o ponto para fazer o trabalho. O que ele faz, o que ele fazia, era correto? Com certeza não. Mas ele foi meu amigo naquele momento? Foi. Ele foi um instrumento que a espiritualidade usou para preservar a minha integridade física. Então, quando ele fala aqui, né? Ih, voou. Como é que voou, hein, gente? Voou. Então, ele coloca, né? A gente pode ter o quê? A paciência, a coragem e a resignação. São caminhos que a prece abre. E ele fala aqui um exemplo, no item 8, daquele homem que está no deserto. Ele está no deserto, aí ele cai com sede. Aí ele ora, né? Ele ora.
no momento que ele ora, vem a ideia dele levantar e se dirigir para um lado. E ele se dirige para um lado e lá ele encontra água. Aí ele diz assim: se ele for consciente, trabalhar a humildade, ele vai falar assim: que coisa boa, meu Deus, muito obrigado por ter me dado essa ideia e eu não morrer de sede. Mas se ele for orgulhoso, ele vai falar assim: que boa ideia eu tive, hein? Puxa vida, né? Se eu fosse pelo outro caminho, estaria mal. E essa história, essa fábula, né? Essa alegoria que Kardec monta, tem muito a ver com a nossa posição. Gente, como a gente agradece pouco. É muito pouco. A gente muitas vezes se julga grandes administradores da vida, principalmente quando dá certo. Porque quando não dá, a culpa é dos obsessores. Né? Não deu certo, eu estou com uma perturbação, por isso que eu tenho que ir ao centro, né? Para ver se tira o urucubaca e a gente começa a colocar para fora, né? Quando, na verdade, a gente é extremamente ajudado. E aí, o livro não tem na casa, mas as meninas já falaram que pode encomendar, tá? Inclusive, até anotaram lá. Existe um companheiro que eu vou colocar o nome do livro primeiro. Não estou ganhando nada não, tá, gente? Aliás, estou ganhando sim. Estou ganhando passar uma informação muito grande. Que é o Lamartine Palhano Júnior. E ele fez um livro que é o livro da prece. E com certeza, eu posso garantir que tem um antes e depois desse livro. Porque ele diz assim: se Jesus falou, seja o que for que pedir na prece, obtereis, não é? E a gente pede e não consegue, ele diz assim: ou das duas uma. Ou Jesus errou, ou a gente não está sabendo orar. E Lamartine Palhano Júnior, ele é um dos grandes mesmo, cientistas espíritas. É aquele companheiro que trabalhou, está desencarnado, tem que continuar a trabalhar porque o grupo desiste. Trabalhando o espiritismo no aspecto experimental, a mediunidade no aspecto da concordância. Existe um livro assim, maravilhoso, que é o Laudos Espíritas da Loucura. Gente, é uma coisa fantástica. A partir de um nome que é dado, aí tem lá os médicos, as especialidades, aí um vê, um escreve, cada um tem uma apreciação do fato. E aí, juntando aquilo, tem laudos. E tem ali laudos até que vêm da NASA, de nomes que vêm de lá, assim, comprovando, descobrindo doenças, descobrindo situações psiquiátricas sérias, ajudando, né? Mostrando esse aspecto. É claro que é um grupo, eu sempre falo, é um grupo, para mim, missionário, né? Médios que reencarnaram com essa tarefa. Mas é só para a gente ver a seriedade do trabalho. E aí ele vai falar das etapas da prece. Olha só. Então, a prece tem etapas. Ele fala que a primeira etapa é a preparação. Que, na verdade, é o silêncio mental. E, desculpa, antes disso tem uma... Antes desse aqui tem uma coisa, que é o objetivo. Eu tenho que saber para que eu vou orar. Porque vocês já viram que às vezes a prece começa aqui e termina no Leblon? Né? Eu começo assim... Até durmo, porque o negócio é tão grande, né? Que eu começo e acabo... pronto, a prece foi para lá, porque a mistura... É aquela prece que tem lá no espiritismo, no humor espírita, é assim mesmo, né? Que de um culto inventa o outro, né, gente, que faz. E a criancinha às vezes faz isso, né? Ela começa no culto, ela começa, Jesus, aí para aquele colega que tá assim, o cachorro, aí que tá, né? E vai falando, por quê? Não tem uma objetividade. Então eu vou orar para aquela questão do meu trabalho. Então eu vou parar e orar especificamente para aquilo. Ah, mas eu não posso emendar com tudo, não? Olha só. Quando eu emendo, eu perco vigor. Eu perco foco. Quando eu coloco um objetivo, é para aquilo. Ah, mas então eu vou ter que fazer prece várias vezes ao dia. E tá ruim isso?
Porque alguns de nós é isso, né? É ruim isso, né? Não, vou fazer. Não. Uma hora para a família, outra hora para o trabalho, outra hora para um amigo, né? Uma outra hora para uma situação que está acontecendo no bairro. A gente vai fazendo, vai acostumando a fazer isso, né? E aí, esse silêncio mental, cada um tem um jeito, gente. Tem gente que é através da leitura, mas nem todo mundo é assim. Outros conseguem através de uma música, através de uma paisagem, através de uma imagem bela. Cada um vai conseguir aquietar a mente, é o que eles chamam, não é silêncio, quietude mental, mas é aquietar a mente no processo. Então, eu sei que eu vou orar para minha família. Agora, o que eu vou fazer para eu me colocar disponível para a oração? Aí ele coloca a segunda parte, que é a meditação. A meditação, na verdade, é essa conversa. E ele frisa bem que tem que ser uma conversa. Porque a linguagem, ela reflete meu estado. E muitas vezes eu começo a sofismar com a linguagem. Eu não falo objetivamente o que eu quero. Eu falo assim, Senhor, o Senhor sabe, né, que a gente é imperfeito, não sei o que, não sei o que lá. E eu começo a fazer uma enrolação. Sabe aquele negócio, me dá a chave de casa? Né? A criança começa, o adolescente, né? Me dá a chave de casa, mas até chegar na chave, ele faz um sofisma danado. E a gente, às vezes, faz isso, né? A gente esconde, a gente desculpa, a gente acusa. Então, ele disse o seguinte, seja uma conversa franca. Senhor, estou com preguiça hoje. Olha, uma preguiça, uma vontade danada de ganhar dinheiro sem fazer nada. Gente, porque ele não sabe todas as coisas, gente, né? Então, se eu estou sentindo isso, e eu sei que não é positivo, e eu sei que eu tenho que trabalhar, mas eu não quero trabalhar, e eu estou pedindo o quê? Eu quero ter força para trabalhar. Então, eu tenho que pedir isso. Eu tenho que me expor. E na hora que eu me exponho, a Joana fala no... Vê se é esse. Nos conflitos existenciais, né? Ela fala, né, que na hora que eu consigo fazer, liberar isso, eu fico mais leve, eu abro espaço para substituição. Substituição de postura. Enquanto eu fico com aquilo guardadinho, eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha de dizer que eu estou com preguiça, mas eu não estou sentindo, gente, preguiça. Não adianta eu esconder. Então eu vou conversar de uma conversa, ele fala com uma conversa franca. E aí eu tenho o terceiro ponto, que é avaliação. O que é avaliação, gente? Olha só. Que na verdade é a resposta. Jesus não falou, pedi, dar-se-vos-á, batei, a porta se abrirá? Então eu estou pedindo. Se eu estou pedindo, vai ter que ter uma resposta. E ele aconselha o seguinte, que a gente pare um pouquinho e tenha um papel perto e anote algumas ideias que possam vir depois de uma prece, sem fazer julgamento. Aí isso é um absurdo. Não, escreve. Porque que coisa esquisita, escreve a coisa esquisita, o que vier na cabeça. Se não vier logo, naqueles minutinhos, que a gente espere que durante o dia ou durante os dias uma resposta surge. E é muito interessante que certa feita uma companheira lá do CELD, ela virou e falou assim, a gente tinha falado sobre a questão da prece, né, numa aula lá do Evangelho, parece, e aí eu cheguei em casa, né, porque aí eu cheguei em casa um pouco mais tarde que ela. E daqui a pouco ela liga. Ela assim, Deusa, a televisão pode responder? Eu falei assim, eu já tinha me desligado daquilo, estava em outra questão. Aí ela assim, não, porque eu fiz a prece sobre um problema e tudo, e aí esperei um pouquinho. Como não veio ideia nenhuma, eu fui escrever. Eu fui escrever eu tentei escrever. Não veio ideia nenhuma, eu saí. Tinha que cuidar de jantar e tudo, fui para a cozinha e liguei a televisão. No que eu liguei a televisão, numa novela, uma frase que a pessoa falou foi uma resposta para mim. Eu falei assim, a televisão não responde.
mas você estava consciente que não existe prece sem resposta. Então você abriu o espaço mental, se disponibilizou para receber a resposta. E aí eu falei ainda há pouco lá embaixo, né? Para nós, esse livro da prece, ele marca vamos dizer assim, uma nova fase nas nossas orações. Porque a gente, às vezes, vê na oração um sentido místico, e não é isso, tem um sentido prático. Porque Jesus, ele foi o mestre do comportamento, ele não foi o mestre da teoria. Ele é o mestre do comportamento, da mudança, da renovação. Ai, meu Deus, vem um papelzinho. E aí, e ele conta, então, tem muitos fatos, mas um fato que eu acho fantástico, eu já contei aqui, mas eu faço questão de repetir, duas crianças queimadas, né? Lá em Vila Velha, né? Tive um acidente e duas crianças queimadas. E o sistema de saúde estava em greve. Então, elas receberam um socorro, assim, né? Rápido, né? Mais ou menos superficial e tudo. E havia preocupação. E uma das mães conhecia o trabalho que esse grupo, né, o CIPES, fazia. Então, se comunicou com um dos médiuns, e o médium comunicou com o Palhano, e Palhano se comunicou com todo mundo, e mesmo sem ter sessão naquele dia, eles combinaram um horário que eles orariam pelas duas crianças, seguindo esses passos. Então, todo o grupo, cada um em suas casas, orou pelas crianças. No dia seguinte, né, uma das mães, sem poder dormir, né, naquela situação toda, levantou e 6 horas da manhã ela saiu e passou pelo trabalho do marido. Era uma empresa multinacional e viu, né, que havia um helicóptero ali. E ela pensou assim, puxa, esse helicóptero, se organizar com os colchonetes, tudo isso, seria possível transportar as crianças para Vitória. E ela olhou assim, né, era cedo, mas mesmo assim ela pediu para entrar. Ela entrou na empresa e chegando lá, o chefe naquele dia chegou cedinho, o dono da empresa. E ela contou o fato. Ele falou assim, não, claro, disponibilizo, já vou ligar para o piloto, né, e disponibilizo, pode levar as crianças. E as duas crianças foram acomodadas e foram até Vitória. Chegando lá no Hospital dos Queimados, né, imediatamente houve o atendimento, mas aí o chefe do hospital, o secretário de saúde, souberam e ligaram para o pessoal de Vila Velha, falando que absurdo não dar o atendimento, deixar aquelas crianças tantas horas sem um atendimento mais eficaz. E falou. E essa conversa entre secretários de saúde mexeu com o ego e a negociação com os grevistas foi reaberta. À noite, havia sessão dentro do grupo espírita, do grupo mediúnico. Então, Dr. Bezerra de Menezes se apresenta dizendo que aquelas preces foram acolhidas por Maria de Nazaré. E quando Maria de Nazaré acolhe uma prece, né, o espírito com a potência dela, com o potencial dela, não iria atender suas duas crianças. O poder de irradiação e de bem desse espírito é muito grande. Então, atendeu a toda uma coletividade. Olha só, gente. Então, isso é para mostrar o que é a prece. No momento em que era falado aqui, né, desse momento, que é aflitivo mesmo, é aflitivo. Hoje é quarta-feira. Para até domingo, a gente ter 402, tá? Aumentei mais um. 402 pacote, seria muita coisa se a gente não acreditasse. Porque se nós somos aqui, não é? Se nós estamos aqui, mais de 400, e se a gente juntar 5 a 5, 2 a 2, né? E cada 5 resolver ou um gênero ou um grupo, gente, facilzinho. Amanhã a gente já vai estar com esse aumento em curso, né? Aumento em curso e sexta tratamento, né? Então amanhã, sexta, e no sábado já estaremos fazendo as sextas. É isso. Por quê? Esse trabalho é o trabalho de Jesus. Quando ele falou assim, né? Quando fizeres uma dessas coisas, que é, eu tive fome e me deste de comer,
Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e me vestiste, né? Eu estive preso e me visitaste. Quando fizeres uma dessas atitudes a qualquer um desses pequeninos, será a mim mesmo que estarás fazendo. E quem de nós, pela gratidão que temos por Jesus, a gente não gostaria de fazer um favor a Jesus? Pelos grandes favores que ele tem feito por cada um de nós. E aí, quando eu faço, quando eu me disponibilizo, eu estou criando um ambiente para quê? Para receber os efeitos da prece em minha vida. Então, gente, com certeza, né, as vibrações de Joana de Ângeles não é só para aquela comunidade, né? Com certeza um espírito como ela irradia para os nossos lares, para as nossas famílias, esteja aqui no Rio de Janeiro, esteja no Brasil, esteja fora do Brasil, né? A irradiação é muito grande, simplesmente porque eu comprei alguns quilinhos. Porque eu comprei algum leite, que eu comprei algum farináceo. Eu tive vontade que alguém participasse da abundância daquilo que eu tenho. Então, amigos, que Jesus possa nos abençoar. Que a inspiração dos bons espíritos para que a gente opte pelo bem, nem que seja numa nesga da nossa vida, um tempinho pequeno, né? Seja a resposta às nossas preces. E que a gente possa confiar no que Jesus falou. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e que vos será concedido. Muita paz a todos. Obrigada pela oportunidade.